Declaro aberta a sessão extraordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presente, o prefeito Carlinhos, o secretário Tiãozito, o João Maria, a Janeta, a Isabelle, o doutor Marlon, a Jane, a Sabrina e os internautas que nos acompanham na internet. Com a proteção divina, iniciamos nosso trabalho. Solicito para que o vereador Anselmo Vaidela proceda com a leitura de um trecho bíblico. Disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a tua fidelidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alandréia, para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 26 de 5 de 2026, às 18 horas. Ata da 16ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, realizada no dia 26 de maio de 2026. No dia 26 do mês de maio de 2026, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Estamos e secretariando os trabalhos o vereador Igor Alandréia. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Ausente o vereador José João Machado. Havendo quadro monumental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e os internautas que acompanham a sessão na internet. Solicitou para que o vereador Edilson Milke procedesse com um breve trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo a ordem do dia. Sendo assim, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Alandréia para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 19 de maio de 2026, às 19 horas. Neste ato lido e aprovado entre os presentes. Solicitou o vereador Adilson Farias para que promovesse com a leitura das atas das comissões competentes referentes aos projetos de lei de número 034 e 035/2026. O senhor vereador Tiago Damos da Silveira solicitou a dispensa da leitura das referidas atas. Assim sendo, concedido pelo senhor presidente e demais vereadores, solicitou ao vereador Edilson Milke para que promovesse com a leitura do ofício de número 101/2026, que encaminha os projetos de lei de número 036 e 037/2026, em regime de urgência especial. Seguindo da leitura do projeto de lei de número 036/2026, lido. Solicitou o vereador Tiago Damos Silveira para que promovesse com a leitura do projeto de lei de número 037/2026, lido. Solicitou ao vereador Wilson Wagner para que promovesse com a leitura do projeto de moção de número 002/2026, lido. Solicitou ao vereador Gilson Milke para que promovesse com a leitura da indicação número 029/2026, lido. Neste ato, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente, para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. Não havendo escrito, passou o grande expediente. Fez uso da palavra o senhor vereador Wilson Wagner. Prosseguindo, colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 031/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 031/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 031/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 032/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 032/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 032/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 033/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 033/2026.
Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto da lei de número 033/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 034/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 034/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 034/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 035/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 035/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 035/2026. Colocou em primeira e única discussão o projeto de moção número 002/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira e única votação o projeto de moção número 002/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira e única votação o projeto de moção número 002/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estar presentes em sessão extraordinária, a ser realizada no prazo de 5 minutos, neste mesmo local. Nada mais a menos se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Adilson Farias, Anselmo Roidela, Edilson Milke, Fábio Alves Cariolato, Igor Aladreia, Osni Carlos Stelzo, Thiago da Silveira, Wilson Vargas. Eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, querida e se achada, conforme será pelos demais vereadores assinados. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 26/5/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata ordinária do dia 26/5/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 26/5/2026, às 18 horas. Solicito ao primeiro secretário vereador Igor Alandré para que efetue a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 26/5/2026, às 18 horas e 30 minutos. Ata da 7ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, realizada no dia 26 de maio de 2026. No dia 26 do mês de maio de 2026, às 18 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzo e secretariando os trabalhos do vereador Igor Aladré. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária, ausente o vereador José João Machado. Havendo quórum mental, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. De acordo com o artigo 143, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores para os projetos de lei de número 036 e 037/2026, solicitou o parecer verbal das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 034/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 034/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 034/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 035/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 035/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 035/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 036/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 036/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 036/2026.
Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 037, parágrafo 2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 037, parágrafo 2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 037, parágrafo 2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos, nesse mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores: Adilson Farias, Anselmo Roidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Igor Aladréia, Osni Carlos Stelzner, Thiago Grama da Silveira, Wilson Vaga. Eu, Igor Aladréia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida, se achada conforme será pelos demais vereadores assinado. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 26/5/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 26/5/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 26/5/2026, às 18h30. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Aladréia, para que efetue a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 26/5/2026, às 19h. Ata da 8ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura do 1º período da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, realizada no dia 26 de maio de 2026, no dia 26 do mês de maio de 2026, às 19h, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, situada na rua Augusto Kichler, número 1286. Sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos, o vereador Igor Aladréia. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária, ausente o vereador José João Machado. Havendo quórum elemental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e os internautas que acompanham a sessão na internet. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 036/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 036/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovada em segunda votação o projeto de lei de número 036/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 037/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 037/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 037/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária, a ser realizada no dia 2 de junho, neste mesmo local. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores: Adilson Farias, Anselmo Roidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Igor Aladréia, Osni Carlos Stelzner, Thiago Grama da Silveira, Wilson Vaga. Eu, Igor Aladréia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada conforme será pelos demais vereadores assinado. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 26/5/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 26/5/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 26/5/2026, às 19h30. Solicito ao vereador Adilson Faria que efetue a leitura do ofício de número 105/2026. Ofício número 105/2026, gabinete. Bela Vista do Topo, Santa Catarina, 29 de maio de 2026. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Topo, Santa Catarina. Assunto: solicitação de sessão extraordinária. Senhor presidente,
cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, o Prefeito Municipal Francisco Carlos Schissel, com fulcro no artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, solicita a realização de sessão extraordinária em caráter de urgência nos termos regimentais para apreciação e aprovação do projeto de lei número 038/2026, de relevante e urgente interesse público. Em anexo, encaminha-se o retromencionado projeto de lei com a justificativa pertinente, demonstrando a necessidade do presente pedido. Sem mais, para o momento, elevo meus sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Solicito ao vereador Dilson Vale para que efetue a leitura do ofício de número 104/2026, que encaminha o projeto de lei 038 em regime de urgência especial, seguida da leitura do projeto de lei de número 038/2026. Ofício número 104/2026 do Gabinete. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 29 de maio de 2026. Ao senhor Osni Carlos Estelsner, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Assunto: encaminhe o projeto de lei. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e os nobres vereadores que compõem esta Igreja Câmara Municipal, vimos por meio desta encaminhar o seguinte projeto de lei para apreciação. Projeto de lei número 038/2026 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta polêmica Casa de Leis aprovem o presente projeto de lei, qual requeremos seja tramitado em regime de urgência especial. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 038, de 29 de maio de 2026. Dispõe sobre a abertura de crédito rural, crédito adicional suplementar e contém outras providências. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação desta Igreja Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.254.093,08, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Órgão 06.00, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Segurança e Serviços Públicos. Unidade Orçamentária 06.01, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Pavimentação e recuperação de ruas e estradas. Dotação, aplicações diretas. R$ 4.254.093,08. Total geral, R$ 4.254.093,08. Artigo 2º. Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o valor de R$ 4.254.093,08, referente ao convênio simplificado do programa Estrada Boa Rural, pavimentação asfáltica de estrada geral rural de acesso à localidade de Lagoa do Sul, conforme o convênio simplificado número SIE 13.194/2026 em anexo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bela Vista do Toldo, 29 de maio de 2026. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente
projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar referente ao convênio simplificado do programa Estrada Boa Rural, pavimentação asfáltica da Estrada Geral Rural de acesso à localidade de Lagoa do Sul, conforme convênio simplificado número SIE 1394/2026, em anexo. Solicitamos às vossas senhorias que a suplementação hora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal. Convido o prefeito municipal para fazer o uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, excelentíssimos senhores vereadores que compõem esta Casa de Leis. Quero cumprimentar o secretário de Obras, Sebastião Lorena, Joãozito, nosso diretor, João Maria. Obrigado pelo trabalho que tem feito. Eu acho que a maior alegria hoje é o secretário da Infraestrutura de escutar a leitura de um projeto de lei desse. Quero cumprimentar a esposa do Osni, dona Janete. Em nome dela, cumprimento as demais meninas que estão aí, incluindo a minha esposa, meninona, o doutor Pirucci, muito obrigado pela presença. E o Natan, por aí, o Elton. Esqueci os meus remédios, né, Elton? Na prefeitura. Teve que abrir a prefeitura hoje para pegar os meus remédios lá. Quero dizer ao senhor presidente, que estou muito feliz das pessoas que nos ouvem. Tem muita gente mandando mensagem, perguntando por que uma sessão extraordinária em regime de urgência. E são bastantes as pessoas que perguntam às vezes isso, para os senhores vereadores também. E é assim, graças a Deus que tem que seja uma lei aprovada em regime de urgência, quando é para o bem do município. Quero deixar registrado que eu acho que é um dia de felicidade enorme para todos nós, para todos os cidadãos valoristenses, para os senhores vereadores, para todos os que nos ouvem, que talvez essa data não vai se repetir mesmo, vai ser outro exemplo, mas talvez nunca mais nesse município se repita o que está acontecendo nesse momento. Esse projeto de lei, nós trabalhamos muito junto com o vice-prefeito Dinei, que está em casa, está nos ouvindo também. Quero destacar aqui o trabalho imenso do Marquinhos Pinto, que morreu e tornou várias vezes o nosso Marquinhos. Trabalhou muitas vezes sábado, em casa, à noite, para lutar para que acontecesse esse um convênio, na verdade, é para nós aderir ao programa do governo do estado, mas que aqui está a nossa grande responsabilidade e dos senhores vereadores, que nunca mais outros vereadores vão aprovar um projeto de tanta importância, como os senhores aprovarem, ainda quando eu estava internado no hospital. Os senhores aprovaram uma autorização para que o Poder Executivo pudesse financiar até 10 milhões de reais. E nós estamos agora a aprovar o projeto. O vereador Guilherme não está aqui, eu peço desculpa para o vereador Guilherme, que tanto batalhou, foi tantas vezes junto para Florianópolis e estava tão feliz, e eu acabei esquecendo de avisar ele. Mas dizer o vereador Guilherme, e é claro o vereador Anselmo também, que é da Lagoa, e eu sou lagoense, mas não vamos puxar só para a Lagoa do Sul, né, Anselmo? Vamos dizer de que um asfalto que vai ligar daqui até a frente da bodega do Valdemar Voidela, essa é a notícia, a alegria nossa, que o asfalto vai até em frente à bodega do Valdemar Voidela, grande amigo nosso, comunidade querida, Lagoa do Sul, mas vai beneficiar
a Serra do Lucindo, Ouro Verde, Rio da Areia, Piauzinho, etc, né, de lá. E a nossa felicidade é imensa nesse momento, em mandar um projeto em extrema urgência. Por quê? Porque os trâmites legais do Estado, juntamente com a Prefeitura, exigem de que agora, a partir dessa votação na Câmara, nós possamos licitar. Esse é o momento, presidente, da maior alegria, poder licitar essa obra já, e coisa que eu não esperava, de ser tão rápido. Eu esperava o último ano desse mandato nosso, mas não para o segundo ano de mandato, para nós licitar e iniciar essa obra. Com a graça de Deus, se Deus permitir, nós licitar e iniciar e fazer a obra, né, no segundo ano de mandato. E aconteceu. Então, por isso, os senhores estão aí para aprovar o regime de urgência, para que nós possamos encaminhar para o Estado fazer o restante que falta da parte deles, e nós licitar essa obra para construir 4 milhões e 250 do Estado, 4 milhões e 250 do nosso povo de Bela Vista do Todo, né, que nós temos que devolver em 7 anos, sem juro. Eu acho que é um financiamento que nunca nós ia deixar de pegar, né, porque sem juro nós tínhamos que aproveitar. E são, Natan, não me falha a memória, o projeto são 6 km e pouco, é isso? 6.800, né? Ah, tá aí, vereador Fábio, obrigado. 6, então, um asfalto de qualidade. Esperamos que a empresa que ganhe, né, trabalhe firme. Essa empresa que ganhou aqui no Arroio Fundo, essa empresa de qualidade, nós tivemos já algumas briguinhas, né, aí com eles, inclusive hoje a 3ª notificação, e se eles não executar essa obra de acordo com o que nós merecemos, e que Bela Vista merece, eles vão estar sendo mandados embora para assumir a 2ª empresa. Não tem brincadeira. Eu falava aqui, pedia para os nossos secretários, para o pessoal da Prefeitura, para os advogados, faça bem feito, amarra essas empresas, que picareta não vai participar do nosso governo. E assim está acontecendo. Eles estão, às vezes, tiram as máquinas, querem justificar que é por causa da chuva, e etc, e sempre acham o jeitinho deles. Mas nós não brincamos. Nós notificamos e vamos trabalhar e vamos executar a obra ou vamos embora. Mas que nós vamos fazer, nós vamos. Né? Assim como nós falamos aqui que nós ia executar o serviço, né, da limpeza do rio, não fugindo um pouquinho, senhor presidente, mas só para complementar, que os outros prefeitos da região estão enciumados com nós, senhores vereadores, porque nós já executamos a obra, né, de desassoreamento do rio, já está pronto, já está desassoreado. E ontem nós recebemos elogio de muitos deputados, do próprio governador, dizendo que é gostoso quando vê que o dinheiro chega no município e as coisas acontecem. Então, eu só queria compartilhar, né, junto com a população de Bela Vista e junto com os senhores, e dizer que todos nós podem ter certeza que nunca mais vamos ter, né, uma situação, talvez leve muitos anos, nunca mais, não vou dizer, né, vou retirar essa palavra, mas que eu acho que muitos anos vai levar para que nós possa repetir, né, uma situação tão boa de viver no momento que nós estamos vivendo em Bela Vista do Todo. Tem bastante para melhorar em algumas coisas, ainda tem, mas vai acontecendo, está decolando e vai acontecer. Nós temos um crédito ainda de mais, que os senhores aprovaram, de mais 6 milhões, mas com muita responsabilidade, sempre junto com os senhores, vamos discutir onde mais viável, né, investir esse dinheiro, ou se financiando, ou não. E, junto com esse pacotão aí, enorme, também vamos deixar o pessoal do Centro Alegre, que estamos dando a ordem de serviço em poucos dias, né, para fazer o asfalto da rua do Dirley, que pega lá perto do Wilson e vai até no Dirley, faz ali na frente vem na rua
Nivaldo Borges, vai ser asfaltado, até no Mercado da Alfa, e a rua Carlos Schissel, que é aquela que tem bastante moradores ali também no centro. Então, são 3 ruas do centro que vamos estar muito breve aqui anunciando e mandando um projeto para vocês de suplementação para nós executar também essas ruas no centro da cidade. Isso tudo para esse ano, né? Então, essa é a notícia. Que Deus abençoe cada um de nós, que possamos ter muita luz, muita sabedoria para nós trabalhar juntos, né, unidos por Bela Vista do todo. E dizer muito obrigado também à parceria de todos aqueles que ajudaram nós nesses projetos, a parceria com o governo do estado. E muito obrigado, senhor presidente, por atender. E eu fico tão feliz de ver os novos vereadores, né, deixar claro para a população que nos ouve nesse momento, que ninguém recebe extraordinário. Eles vêm aqui por amor à Bela Vista, né? E assim que eu fico feliz de ver vocês aqui para aprovar em regime de urgência esse projeto. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, prefeito Carlinhos, pelas palavras. Também quero agradecer aos vereadores por vir participar da sessão extraordinária sem ganhar diária, sem nada, era por amor à camisa. Está em única discussão o regime de urgência do ofício número 105/2026. Encerro a discussão e coloco em única votação o regime de urgência ao projeto de lei 038/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei 038/2026. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos neste mesmo local. Boa noite a todos.